Imagina só, um império gigantesco que nasce do caos, chega a um pico de glória e poder e de repente começa a ruir. Só para dar lugar a outro que vai repetir tudinho de novo. Pois é, por milhares de anos, a história da China foi basicamente isso, um ciclo sem fim. E hoje a gente vai mergulhar fundo para entender o que estava por trás dessa dança de ascensão, de consolidação de poder e, claro, da queda das grandes dinastias chinesas. Então fica a pergunta, né? Como é que pode uma civilização tão gigante, tão complexa, seguir um roteiro quase que carimbado por mais de 3.000 anos? Qual era a lógica? Existia uma fórmula secreta por trás desse ciclo de unir tudo e depois ver tudo se quebrar de novo? Bom, para a gente começar a entender essa lógica, a gente precisa sacar uma coisa que é fundamental sobre a China, a sua história, que é simplesmente incrível e, olha só, ininterrupta. Pensa um pouco. A gente fala do Império Romano, do Egito Antigo, potências gigantescas, certo? Mas eles surgiram, dominaram e acabaram. Viraram história. A China não. A China é diferente. É o que se chama de civilização de existência contínua. É como se fosse um fio, sabe? Um fio cultural, político, que nunca se partiu de verdade ao longo de milênios. Isso é uma coisa raríssima, quase única no mundo. E essa linha do tempo aqui ajuda a gente a ter uma noção da escala da coisa. A gente está falando de um período que começa lá com a dinastia Shang, mais de 3.500 anos atrás, e vai até a dinastia Qing, que acabou só no século XX. Cada nome desses aí, Shang, Zhou, Qing, representa um império gigantesco. Era como uma corrida de revezamento, um passando o bastão do poder para o outro num ciclo que parecia eterno. Certo. Mas o que justificava essa troca de poder? O que fazia o povo aceitar que uma dinastia caísse e outra tomasse o lugar? É aí que entra a peça-chave de todo esse quebra-cabeça, o conceito do mandato do céu. Olha, o mandato do céu não era um cheque em branco, não. Não era tipo, toma aqui o poder e faz o que quiser. Pensa nele mais como um contrato divino, saca? O céu, essa força superior, dizia, beleza, sua família pode governar, mas tinha uma letrinha miúda no contrato que dizia, desde que governem com justiça e pro bem do povo. Se o imperador virasse um corrupto, um tirano, o céu simplesmente rasgava o contrato. Fim de papo, o apoio divino ia embora. E essa ideia se traduzia num padrão muito claro, o tal do ciclo dinástico. Era quase um roteiro. Primeiro, um novo líder forte unia a China, acabava com a bagunça e dizia, o mandato do céu tá comigo agora. Aí a dinastia dele começava bem, com paz, prosperidade, tudo lindo. Mas aí, o tempo passava. A corrupção começava a aparecer, o governo ficava fraco, e para piorar, desastres naturais, enchentes, fome, tudo isso era visto como um sinal claro de que o céu não estava mais feliz. E esse era o gatilho. O mandato estava perdido. E aí, do meio do caos, surgiu um novo líder para começar tudo de novo. Beleza, vamos dar um zoom na primeira fase desse ciclo. A parte da ascensão e, o que é importantíssimo, a consolidação do poder. Como é que se construía um império do zero? Para a gente entender o tamanho do feito que era unificar a China, é preciso imaginar o cenário antes. Era o chamado período dos reinos combatentes. E o nome já diz tudo, né? Era o caos total. Centenas de estados guerreando entre si por séculos. E aí, no meio dessa loucura, surge a dinastia Qin. E eles não chegaram na base da conversa, não. Eles passaram o rodo, conquistaram todo mundo na força e pela primeira vez na história criaram uma China unificada, com um governo central forte. Tá, mas uma coisa é conquistar, outra é manter o controle. E aí que a dinastia Qin foi genial. E bem autoritária também. Eles entenderam que precisavam criar um sistema único para o império. Então o que eles fizeram? Padronizaram tudo. A escrita para todo mundo se entender, a moeda para facilitar o comércio, pesos, medidas, até as leis. Uma ordem dada na capital agora valia para o país inteiro. De quebra, eles ainda subjugaram os chefões locais e começaram a construir o que viria a ser a Grande Muralha. Foi uma aula de como se consolida um território e se cria um império de verdade. Mas como diz o ditado, tudo que sobe, uma hora desce. E o ciclo, claro, continuava. Vamos agora para o outro lado da moeda. A fragmentação, o declínio que parecia inevitável. E aqui tem um detalhe muito importante. A queda de uma dinastia não era vista só como, sei lá, uma crise econômica, uma derrota militar, não. Era vista como uma falha moral do governante. Um imperador que se tornava corrupto ou perdia o controle não era só um mau gerente. Ele era alguém que tinha perdido a virtude, a honra e, consequentemente, tinha perdido a bênção do céu.
Um exemplo clássico disso foi a rebelião do Turbante Amarelo. Aconteceu já no finalzinho da dinastia Han. Foi uma revolta gigantesca de camponeses que simplesmente virou o império de cabeça para baixo. E para o povo daquela época, aquilo ali não era só gente passando fome e se revoltando. Aquilo era um julgamento. Era a prova final de que o céu tinha abandonado a dinastia Han. O mandato já era. E o custo humano de quando o império se quebrava era assustador. Dá uma olhada nesse número. Uma queda de 30% na população. Isso aconteceu na transição do domínio mongol para a dinastia Ming. É muita gente. Isso mostra que a queda de uma dinastia não era só uma troca de poder lá em cima. Significava guerra, fome, doença, sofrimento real e em massa para milhões de pessoas. Com o tempo, os sinais de que uma dinastia estava com os dias contados ficaram bem conhecidos. Era quase um checklist. Corrupção na corte? Confere. Impostos cada vez mais altos para o povo? Confere. Revoltas pipocando por todo lado? Confere. Invasores batendo na porta e desastres naturais acontecendo um atrás do outro? Confere também. Quando essa lista ia ficando completa, todo mundo já sabia. O fim estava chegando. E essa roda girou e girou e girou por mais de 2 milênios. Só que no comecinho do século XX, algo diferente aconteceu. Não foi só mais uma dinastia que caiu. Foi o sistema inteiro. A era imperial chegou ao fim. A última dinastia, a Qing, encarou o que a gente pode chamar de tempestade perfeita. Os problemas vinham de todos os lados. Por dentro, o império sangrava com rebeliões monstruosas, como a rebelião Taiping. E por fora, as potências ocidentais e o Japão, que estava se modernizando super rápido, chegaram com tudo mostrando quão frágil a China imperial tinha se tornado. A revolta de Wuchang, em 1911, foi a gota d'água. Foi a faísca que fez o barril de pólvora explodir. E aí, em 1912, o último imperador, que era só uma criança, abdicou. Fim de jogo. Naquele exato momento, mais de 2.000 anos de governo imperial, de dinastias, do mandato do céu, tudo isso acabou. Deu lugar a uma coisa completamente nova, a República da China. Mas isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Será que esse ciclo dinástico de unificar o poder, chegar ao auge e depois entrar em crise, será que ele realmente acabou em 1912? Ou será que esse padrão tão antigo, tão enraizado, só mudou de roupa e continua, de uma forma ou de outra, a se repetir na história da China moderna?